E Portal afirma que Lazio aceitou negociações com o Flamengo por Tati Castellanos, hein? Tem Felipe Luiz, que pode ser obrigado a ficar pelo menos mais 2 anos por aqui. Tem o Inter seguindo com uma cara de pau absurda e o Abelão dando show de amadorismo, ignorando o calote do Inter pelo Thiago Maia. Tem uma troca sensacional que pode acontecer entre Flamengo e Corinthians. Novos alvos para a zaga com um impasse lá no negócio do Vitão. E tem um cria na mira do Real Madrid. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e vamos para notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha. Flamengo estreia no Carioca no dia 14 contra o Bangu, time sub-20. Dia 18, Flamengo e Volta Redonda também, time sub-20. No dia 21 de janeiro, Flamengo e Vasco. Ainda temos dúvidas se de repente o elenco principal já não pode começar a ser utilizado nessa terceira partida, mas a tendência é que ainda não. A princípio está marcado para o dia 25 o Fla-Flu, mas dia 24 vai ter a Supercopa do Brasil contra o Corinthians, então esse jogo deve ser remanejado mais para frente. Então, esses são os primeiros jogos aí com o Brasileirão começando no dia 28 de janeiro com Flamengo e São Paulo e Flamengo lá no Morumbi. Vamos lembrar vocês que durante todo o vídeo tá passando um monte de produto maneiro aqui embaixo, camisa do Flamengo, tem mascote, tem copo, caneca, tudo do Mengão, e você pode presentear um amigo, um familiar, se presentear. Então é só clicar nesse link e lá dentro do site, seja no Mercado Livre, seja na Shopee, se você quiser escolher qualquer outra coisa também, desde que você tenha entrado pelo meu link, quando você compra, você me dá uma moral muito grande a continuar trazendo todas as notícias com esse nível de detalhe do nosso Mengão. Beleza? Conto com o apoio de vocês aí. Vamos seguindo, porque teve uma entrevista do José Boto aí que deu o que falar. Ele afirmou que o Campeonato Brasileiro vai seguir sendo a prioridade. E aí ele falou o seguinte: acho que a temporada vai ser mais difícil porque não é fácil repetirmos o que fizemos. Conhecendo eu, a imprensa e a torcida, eles vão exigir o mesmo e mais ainda, mesmo que não exista mais para ganhar. É bom porque o presidente tem a noção, nós vamos entrar para ganhar. Não são todos os anos que se repete isso. Existem as duas competições que são fundamentais para nós, o Brasileirão e a Libertadores. Sabendo que a Libertadores, como toda competição eliminatória, é mais difícil de prever. Por isso, nosso objetivo sempre é sermos campeões do Brasileirão, disse o dirigente antes de encerrar. A grande preocupação que tenho é a quantidade de férias que os jogadores vão ter para que eles limpem a cabeça. Temos tudo planejado para que o elenco seja melhor. Nunca existe um plantel perfeito, há sempre coisas a ajustar. Mesmo quando achamos que está ótimo, temos tudo isso planejado, mas não vai ser fácil repetir uma temporada como essa. O elenco é importante, nós irmos ao longo desse percurso vendo que tipo de rendimento alguns jogadores são capazes de dar ou não. E irmos ajustando com calma, sem grandes revoluções, porque há essa parte emocional que tem um peso enorme no Brasil e não tem tanto aqui na Europa. Finalizou José Boto. E assim, a galera tá pegando no pé, dizendo ele tá insistindo em priorizar o Brasileirão, mas ele na fala dele já explicou: quem tiver um mínimo de bom senso e de interpretação de texto vai pegar a ideia do que ele falou, e tem muito a ver até com o que aconteceu esse ano. O Flamengo não priorizou o Brasileiro, o Flamengo se planejou com o intuito de vencer o Brasileiro, que é um campeonato que vence de fato o melhor time. Na Libertadores não necessariamente isso acontece. Tanto é que o Flamengo não foi nem perto de ser ali uma das melhores campanhas da primeira fase e mesmo assim foi o campeão, jogando todos os mata-matas ali com o segundo jogo fora de casa. Então é nessa linha que ele falou: temos que montar um elenco para vencer o Brasileiro, que é aquele campeonato de tiro longo, que depende de consistência, depende de elenco. A Libertadores já é aquele torneio que depois que você passa de fase para a segunda parte, que é com mata-mata,
vai muito mais daquele dia, como o time tá naquele dia, ser copeiro, e isso faz o time ir avançando. E o Flamengo conseguiu êxito nas duas, isso foi sensacional esse ano, mas o Boto falou nesse sentido, que o elenco tem que ser montado pensando na Liga. Mas é óbvio, se você tiver uma semana com um jogo decisivo de Libertadores e tiver com uma tabela relativamente tranquila, é muito provável, é praticamente certo que o Flamengo vai poupar e vai priorizar a Libertadores naquela semana. Então, acho que é nessa linha aí a fala do José Boto. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de Eric Pulgar. Em meio das suas redes sociais, o volante declarou todo o seu carinho pela torcida do Flamengo e agradeceu pelo apoio incondicional ao longo da temporada de 2025. Ele falou o seguinte: nação rubro-negra, só tenho gratidão. Vocês fizeram desse ano algo inesquecível. Em cada jogo no Maracanã ou fora dele sentimos a força, a paixão e o amor que empurram esse time pra frente. Vocês estiveram conosco nos momentos difíceis e celebraram com a gente cada vitória, cada título, cada conquista. Os troféus que levantamos também são de vocês. Nada disso seria possível sem essa torcida que nunca abandona, que acredita até o fim e transforma cada partida em uma final. Obrigado por mais um ano histórico. Seguimos juntos com o mesmo sonho, a mesma entrega e a mesma fome de vencer. Isso aqui é Flamengo, isso aqui é nação. Tá aí o Pulgar, ele que mandou uma tatuagem ali muito maneira do Aeroflá, com as taças embaixo. Pulgar aí que é muito ídolo do Mengão, tem jogado demais, com toda a raça, com todo o espírito rubro-negro. Pulgar cada vez mais subindo degraus aí de idolatria no Mengão. Saindo de uma notícia dessas, assim, uma fala muito legal do Pulgar, para uma fala de M do Abelão na entrevista que ele deu. Cada dia ele vai falando umas besteiras, né? Não vou nem dizer que é a idade, porque depois, né? Enfim. Abelão dá show de amadorismo e ignora calote do Inter por Thiago Maia. Abel Braga, novo diretor técnico do Internacional, comentou sobre a situação financeira do clube colorado, mas evitou abordar as dívidas com outras equipes, entre elas o Flamengo. E aí começa a vir o show agora. Aqui nós vamos pensar grande. Não tem dinheiro? Não tem dinheiro, o diabo. O dinheiro vai aparecer, o dinheiro vai sumir, não importa. Olha como é que ele tá alinhado aí com as diretrizes do futebol moderno. Ele vai continuar sendo grande, nós vamos pensar grande. Quem assumiu um clube de futebol no país que não assumiu com dívida? Luiz Eduardo Batista, BAP, é o que assumiu sem dívida já. Inclusive o Landim também já estava com dívida. E aquela dívida de 300 milhões, 400 para clube de futebol é considerado quase que um 0-0 por conta aí do que já sabe que vai entrar no caixa, tá? Eu tô falando dívida da galera aí com bilhões, né? Né Inter, né Corinthians, né Botafogo, enfim. Quem saiu de um clube que não deixou dívida, ele complementa ainda dando a entender que ele vai deixar dívida. Não tem. E os clubes estão aí, eles continuam existindo. É claro, porque a lei é frouxa, inclusive em relação a vocês que dão calote no Flamengo e não tomam de fato uma punição. Assim fica fácil, né? E aí completou falando do técnico que sumiu lá, coitado, o Pesolano. E é a frase do diretor de futebol falando do técnico que acabou de chegar. O Pesolano vai se virar. E nós também. No fundo, depois você vai ver que são, sei lá, 30, 20 clubes fazendo a mesma coisa. Nossa Senhora. Em resumo, o Abelão falou, tá uma bosta, vai continuar sendo uma bosta, porque no Brasil tudo é uma bosta. Então, não me cobrem porque eu não vou pagar, tá uma porcaria, a gente vai dar um jeito em algum momento e vai pagar. A gente não toma punição mesmo. Falando de forma mais direta, foi isso que o grande Abelão, contratado como diretor de futebol pelo Inter, com todo o seu profissionalismo, declarou. Essa fala sensacional aí do grande Abel Braga. Olha, eu estaria impressionado, estaria agora em polvorosa. A torcida do Inter tem que esperar um ano aí sensacional, hein? Meu Deus do céu, que vergonha, meu amigo. Que vergonha. Aí ele completou falando do Vitão, que tem um monte de gente interessada no Vitão, mas que tem que pagar, estão segurando o Vitão, etc e tal. A gente, na hora do mercado da bola, vai falar
Inclusive, eu vou adiantar que o Inter negou a proposta do Vitão, não quer envolver o calote do Thiago Maia, porque eles sabem que vão ficar impunes nisso aí. Mas a gente vai trazer que o Flamengo, inclusive, tá de olho em outros zagueiros aí. Vamos seguindo? Agora sim, pro mercado da bola. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos seguindo agora aqui com o mercado da bola, porque começando com a informação do portal TalkSport, lá da Inglaterra, falando que o Real Madrid tá monitorando a situação de Wesley na Roma e pode fazer uma investida por ele, hein? E aí, por que isso tem a ver com o Flamengo? Primeiro, porque o Wesley é um cria, jogou muita bola pelo Flamengo. Agora, o principal é que o Flamengo teria direito a mecanismo de solidariedade. Seria um valor ali não tão alto quanto outros CRIs, porque o Flamengo tem uma divisão ali desse valor de clube formador com um time chamado Atlético Tubarão, que inclusive teve direito a 10% da venda do Wesley. Uma possível venda agora dele para o Real Madrid teria que ser o mecanismo de solidariedade ali, a porcentagem de clube formador dividida entre esses dois clubes, porque ele fez uma parte da base ali pelo Flamengo. Vamos ver o que vai dar. Se tiver de fato algum avanço aí nas negociações do Real Madrid com a Roma, a gente traz aqui para vocês. Seguindo aqui com o Santos tentando a contratação de Michael. A gente tem informação de que o Corinthians está tentando também, o Flamengo está vendo ali se de repente faz uma investida por uma troca, a gente vai falar já já. Mas sobre o Santos, de acordo com a apuração do Coluna do Fla, vamos dar os créditos aqui, o Santos analisa o mercado de transferências em busca de um substituto para Guilherme. Michael tem contrato com o Flamengo até 28, mas José Boto está disposto a negociar o ponta. Michael veio para o Flamengo a custo zero, vindo do futebol árabe, só que para o Flamengo ele é um custo muito grande, porque o salário dele é alto, é mais de R$1 milhão, fez 29 jogos essa temporada só 2 gols e 4 assistências, bem abaixo mesmo, mas acho que ele tem toda a capacidade de render e muito em outro time do Brasil, só que o que eu acho que pode pegar aí nessa situação é a parte salarial. Não acho que o Flamengo ia se opor, mesmo que chegue uma proposta relativamente baixa, acho que o Flamengo vai liberar. A questão aí é o salário, que aí pode ser o negócio aí que pegue mais pro lado do time que vai precisar. Muito dificilmente ele vai aceitar ganhar menos do que ganha no Flamengo. Ainda tem aí 2 anos de contrato, na verdade 3, né? Final de 28, tem 26, 27 e 28. Então pode ser aí o entrave, essa questão salarial. Mas vamos torcer que não, vamos torcer que o Michael consiga um bom destino aí e tenha sucesso em um novo clube. Mudando de assunto, tem uma informação que saiu lá no UOL, na verdade no Portal Terra, o UOL é um outro aqui que a gente vai passar. No Portal Terra saiu a informação que a Lazio aceitou negociar pelo Tati Castellanos. O Flamengo entrou em contato com a Lazio da Itália para tentar a contratação do Tati Castellanos. Segundo informações do jornalista Herman Garcia Grova, o clube italiano aceitou abrir negociações para vender o jogador. De acordo com a publicação, a diretoria italiana está aberta a negociar o argentino caso o rubro-negro apresente uma oferta atraente. O desejo do Flamengo de contratar Tati Castellanos não é uma novidade, já que o clube carioca havia sinalizado interesse no atacante na última janela de transferências. Agora, o rubro-negro intensifica as conversas com o staff argentino para ouvir e negociar as condições. Assim, o que eu venho adiantando para vocês é que entre Flamengo, staff do Tati Castellanos e o jogador, dá para falar que tá tudo certo. É claro que depois que tem um acerto com o clube,
tem aqueles ajustes finais, mas isso não teria nenhum problema, não seria de forma nenhuma um impasse para fechar. O Flamengo tem tudo muito bem encaminhado com o jogador e com o staff, desde a última janela. A questão é Alácio. Alácio aos poucos vem amolecendo de discurso que ele tinha de que não vendemos de jeito nenhum, não queremos nem ouvir proposta, para agora sentar e negociar. Deve acontecer de fato essa viagem do Gianbotto lá para a Itália, deve ir para lá, inclusive já está na Europa e capaz dele fazer uma passada, dar uma passada lá pela Itália para falar com os dirigentes da Lazio. E aí, além disso tudo, existe uma nova possibilidade aí que o Flamengo cogita, não necessariamente na primeira proposta, até acredito que não vai ser na primeira tentativa. O Flamengo vai tentar fazer uma proposta ali na casa dos 25 a 28 milhões de euros, como a gente já vem trazendo. Porém, caso a Lazio peça mais, que é bem provável que isso aconteça, o Flamengo está cogitando já envolver Matias Vinha no negócio. O lateral esquerdo pode servir ali como abatimento de pelo menos 10 a 12 milhões de euros no negócio. Então vamos supor que a Lazio peça aí 30, o Flamengo pode tentar colocar o Matias Vinha no negócio. Se a Lazio aceitar, Vinha que já jogou na Roma, jogou bem por lá, a Lazio aceitando, cairia já esse pagamento do Flamengo para 18. De repente o Flamengo consegue avançar, quebrar mais um pouquinho desse valor aí, mas existe agora essa nova perspectiva aí da possibilidade do Flamengo incluir o Matias Vinha na negociação. Vamos acompanhar e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Mudando de assunto aqui para o Inter, Inter recusa a proposta do Flamengo por Vitão e exige valor à vista. O Internacional rejeitou a oferta de 10 milhões de euros, 64 milhões do Flamengo por 70% dos direitos do Vitão. O entrave principal foi a tentativa do rubro-negro de abater 3 milhões de euros de uma dívida que o Inter possui pela compra do Thiago Maia. Colorado, que vive um momento financeiro delicado, não aceitou o abatimento e exige o pagamento integral em dinheiro. O Cruzeiro também monitora a situação. É vergonhoso, assim. E não digo nem o Inter querer vender ou deixar de querer vender o Vitão, isso aí tanto faz. Mas a naturalidade que é falado e que o Inter lida com um calote que vai completar aí 2 anos já. O Inter simplesmente não paga. Continua contratando, não pagou nenhuma parcela do Thiago Maia até hoje. E segue, é um caloteiro, mas de marca maior e que nem se preocupa mais com isso. Vai falando por quê? Porque não tem punição. Essa tal dessa CNRD aí, que diz que é um órgão de conciliação ali, de fazer acordos, né? Para essas dívidas, quando chega a um acordo é sempre péssimo para o credor e ótimo para o devedor, que já aconteceu inclusive uma decisão dessas para o Inter. O Inter mesmo assim não pagou. Existia uma promessa da CNRD de que o Inter sofreria ali uma punição a mais, caso não pagasse o valor integral. Eles não pagaram e não sofreram nada. E é por isso que eles seguem nesse discurso aí, por isso que o Abelão continua falando isso tudo aí que ele vem falando, e nada acontece. Enfim, o Flamengo provavelmente vai seguir outro rumo aí se o Inter se mantiver com essa postura irredutível pelo Vitão, o que eu acho ótimo, tá? Não acho que o Vitão vale nem daí esses 10 milhões com abatimento de 3, não vale nem esses 7. Acho que o Flamengo seguindo por outro caminho aí é o ideal. Mudando de assunto, o Vitor Sérgio Rodrigues, lá da TNT Esportes, trouxe alguns detalhes da renovação do Felipe Luiz. E aí uma notícia que deixa todo mundo ali preocupado e pelo menos com a pulga atrás da orelha, porque ele traz a informação de que o salário que foi oferecido para o Felipe Luiz está abaixo do que o Tite ganhava. O Tite tem muito tempo de carreira e tudo mais, mas se a gente pegar trabalho por trabalho, o Tite estragou o Flamengo. O Tite acabou com o futebol do Flamengo quando esteve aqui. O Felipe Luiz, por outro lado, transformou, revolucionou o futebol do Flamengo, quase ganhou tudo que podia ganhar. Por um detalhe, ele não ganhou o Mundial também, foi até os pênaltis contra o Paris Saint-Germain, um dos melhores times do mundo, se não o melhor.
E aí recebe essa proposta abaixo do Tite. O lado do treinador, o staff dele, diz que tanto pela performance do treinador em si, inclusive falando em títulos, eles entendem que deveria ter um reconhecimento maior, deveria ser um salário maior. E do lado do Flamengo, o discurso não dá para comparar um salário da gestão atual do Flamengo com um contrato da gestão antiga, que inclusive não só em relação a treinador, mas também aos jogadores, alguns contratos são muito fora da realidade e as renovações devem acontecer com reajustes. Essa é a promessa aí da gestão do Luiz Eduardo Batista do BAP. Vamos ver no que vai dar isso aí. O Vitor Sérgio Rodrigues diz que não está num ponto crítico ainda, de travado totalmente, ainda não. Que está naquela fase de rodadas de negociação e que a tendência é que eles cheguem a um denominador comum. Agora, como eu trouxe no início do vídeo, existe uma possibilidade do Felipe Luiz ser obrigado a ficar por mais 2 anos, por conta da licença que ele ainda não tem para ser treinador na Europa, que é o grande sonho dele. Ele está tirando essa licença, porém, a licença para ser validada e para ele ficar habilitado a ser treinador na Europa, ele precisa de no mínimo 3 anos como treinador de equipes da Série A no país. Ou seja, ele precisaria ter no mínimo 3 anos como treinador do Flamengo. A não ser que ele vá para outro time da Série A do Brasil, que eu acho praticamente impossível, ele teria que ficar pelo menos até a metade de 2027, porque ele chegou ali no final, né, de 2024, metade para o fim, ele teria que ir no mínimo até a metade para o fim de 2027 no Brasil. Caso contrário, até ele conseguiria uma manobra ali que teria que colocar algum dos outros auxiliares, o Palanco, por exemplo, que tem essa licença, como treinador principal, e ele oficialmente ser um assistente, que, pelo que é dito, não deve ser uma opção para Felipe Luiz, mas essa notícia pode ser importantíssima. Inclusive, a gente tem informação de que antes da final do Mundial, Felipe Luiz já vinha conversando com alguns jogadores, já dando meio que como certa permanência. Mas a gente vai continuar acompanhando, ver o desenrolar aí dessas negociações e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Vamos seguindo aqui, porque tem mais coisa, hoje tem muita coisa no mercado da bola. Tem o interesse do Flamengo no zagueiro Jair, ex-Botafogo, atualmente no Nottingham Forest, jogador de 20 anos, fez apenas 2 jogos oficiais. Desde que chegou ao clube inglês, o rubro-negro ainda não fez proposta, mas caso faça, deve ser por empréstimo com opção de compra. Em paralelo, o clube vem tentando o Vitão do Inter, mas a gente sabe que o caminho ali do Vitão tá complicado. A tendência é o Flamengo seguir em outros caminhos aí. Ele vem tentando essa possibilidade aí do Jair. Jair foi comprado pelo Nottingham Forest por 12 milhões de euros. O valor dele hoje é considerado ainda esse, 12 milhões de euros. Ele nesse ano praticamente não jogou. Ele fez 2 partidas na temporada pelo Nottingham Forest, não está sendo muito aproveitado por lá. E aí o Flamengo tenta, ele tem 20 anos, 1,98 m, alto pra caramba, é destro, mas joga muito bem com a esquerda também, então tem essa possibilidade aí. Comenta aí se você gostaria de ver o Jair, se você lembra dele atuando aqui pelo Botafogo, é um bom zagueiro. Talvez não valha 12 milhões, acho que o Flamengo chegando a um acordo aí de um empréstimo, com opção de compra, fechar aí nos 8, 10 milhões, caso ele desempenhe bem durante o ano, aí sim o Flamengo execute a compra, com essa possibilidade de escolha, com a opção de compra, aí talvez fosse interessante sim para o Mengão. Deixa aí nos comentários se você concorda comigo. Vamos seguindo aqui, porque tem uma outra informação vindo lá do Mauro Santana, que o outro zagueiro do Copenhague, que já há um tempo atrás já foi informado que o Flamengo tinha interesse, Gabriel Pereira, é outro nome bem avaliado para a zaga ali no Flamengo. Esse agora é basicamente um dos nomes que está na lista. Não tem negociação em andamento, mas ele é mais um nome ali sondado pela diretoria. Qualquer novidade que a gente tenha sobre esse assunto, eu trago para vocês. Para fechar, uma possível troca que para mim seria sensacional, principalmente olhando essa final de Copa do Brasil como foi. O Flamengo tem ali
como carta na manga, caso o Tati Castellanos o negócio não avance tanto, tem como carta na manga Yuri Alberto, do Corinthians, e ele pode se aproveitar do interesse do Corinthians por Michael para tentar fazer uma troca com o Flamengo, dando um valor a mais. E aí, por enquanto, não tem nenhuma conversa aberta. O Flamengo tem essa possibilidade, pretende abrir conversas com o Corinthians para ter o Yuri Alberto a princípio como plano B, mas o Yuri Alberto é um dos caras que eu acho que tem características muito parecidas com o Tati Castellanos. O Tati Castellanos é um cara mais refinado, de toques mais bonitos na bola, faz bastante gols também. Acho que entre os dois eu ainda prefiro o Tati Castellanos, mas o Yuri Alberto, numa troca com o Michael e o Flamengo pagando uma diferença aí, vamos botar de uns 15 milhões de euros, 10 milhões de euros, eu acho que seria uma aquisição sensacional. Porque ele é aquele cara que sabe fazer gol, ao mesmo tempo tem mobilidade, tem velocidade, tem raça, finaliza bem, passou um período muito ruim no Corinthians, mas depois se recuperou e voltou, talvez num dos melhores momentos da carreira. Para mim, seria uma baita contratação do Flamengo, é claro, dependendo dos moldes da negociação. Não adianta pagar o que se pagaria para o Castellanos para tirar o Yuri Alberto de lá. Não acho que faz sentido. Mas seria uma troca sensacional, não tenho dúvida nenhuma disso. Quero ver nos comentários a sua opinião, inclusive a opinião dos corintianos que devem ser atingidos por esse vídeo aqui. Quando a gente fala de Flamengo e Corinthians, normalmente vem a galera do Corinthians aqui comentar também, mas é uma possibilidade. Para o Corinthians, por outro lado, ele pode correr atrás aí de outro atacante, teria o Michael, que é um ponta, e ainda receberia uma grana para contratar algum outro atacante. Eles que tem o Memphis, que faz essa posição ali de falso 9 também. Então, poderiam tentar outro cara e o Flamengo receberia uma peça que se tornaria com certeza importante para o elenco. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa possibilidade, beleza? Lembrando mais uma vez do YouTube Shopping, você tá vendo produtos aqui passando durante todo o vídeo, clicando lá, escolhendo esse produto ou qualquer outro dentro do site, você me dá uma moral muito grande aqui no canal para continuar trazendo todas as notícias do nosso Mengão, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!